Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá pessoal, boa tarde. Está no ar a 32ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E hoje, convidei uma pessoa muito especial, a Priscila Garcia, que é palestrante, escritora, mentora de mulheres e também trabalha com desenvolvimento pessoal. Ela ajuda as mulheres a identificar as travas e bloqueios emocionais, além de desenvolver o autoconhecimento. Olá, Priscila, seja muito bem-vinda a Mulheres na Paiquerê 91,7. Olá, Cris, muito bom estar aqui com você e todos os que estão ouvindo. Olha, muita luz que esse programa leve para vocês, a paz, né? Em forma de palavras, a alegria em forma de palavras, e inteligência intelectual e emocional, que é o que a gente prega e é o que a gente desenvolve nessas mulheres. E homens também, viu, Cris? Sim. Homens também. A gente está falando de mulheres, mas claro, porque é um programa feminino, mas esse tema, ele também ajuda, né, os homens. Hoje a gente vai falar bastante sobre a autossabotagem, né, que é algo que está bem alta, a autossabotagem, e também as crenças limitantes, né? E eu queria que você começasse o programa explicando um pouquinho sobre isso, né? Pode explicar brevemente o que é a autossabotagem e a relação dela com as crenças limitantes. Perfeito, Cris. Bom, a autossabotagem, ela é um comportamento que acaba fazendo você travar o seu sucesso. Então, a autossabotagem, ela acontece de maneira inconsciente. Ou seja, a gente não tem consciência e acaba travando a nossa vida em vários sentidos, em todas as áreas, emocionais, físicas, espirituais. Então, a autossabotagem é esse comportamento que impede o sucesso. Agora, qual é a relação com as crenças limitantes? As crenças limitantes, elas trabalham como gatilhos. Sim. Gatilhos mentais. Então, toda vez que esse gatilho aparece, ele acaba travando você de fazer algo melhor, né, do que você já fez. Ou seja, você acaba procrastinando o seu sucesso. Então, a gente está falando sobre esse olhar para si mesmo. A autossabotagem, crença limitante, é sobre nós, é sobre o eu feminino que está nos ouvindo agora. Sim. E explica pra gente da onde surge, né, essa crença limitante. Elas têm raízes de infância ou elas acabam sendo desenvolvidas aí ao longo da vida? As duas coisas. É. As duas coisas, Cris. Elas podem surgir na infância e ao longo da vida, aquelas falhas repetidas, tudo isso vai alimentando uma crença que é uma crença negativa. E como o próprio nome diz, ela nos limita, né? Não nos permite chegar a lugares mais altos. E geralmente a gente associa, quando fala de infância, é muito do ambiente que a gente viveu, né? Os pais, né? Pai, mãe, amigos, onde estudou, com quem conviveu, tem muito a ver isso também. Tem muito a ver, porque o ambiente, ele acaba influenciando de uma maneira positiva ou negativa. A figura paterna, a figura materna, eles são essenciais. Tanto a ausência deles, como também a presença deles. E aí eu falo dessa essência, que pode ser negativa ou positiva, porque depende da experiência de cada um. Então, aquela pessoa que cresceu ouvindo, você não vai ser nada, nossa, filho de peixe, peixinho é. E quando olha para o pai ou para a mãe, tem uma referência negativa, qual é a crença que ela está desenvolvendo? Poxa, eu não consigo. Eu vou fazer igual o meu pai ou igual a minha mãe. Claro, gente, lembrando que depende de cada um tem uma história. Sim. Mas a figura paterna, a figura materna, os nossos professores, a minha formação acadêmica, Cris, é pedagogia. Então, eu trabalhei 15 anos na área da educação. A gente sabe como isso pode afetar de maneira positiva ou negativa a vida das pessoas. E é lá. A raiz é na infância. Sim. E que bom que hoje a gente tem esse conhecimento,
A gente pode, quem não tem o conhecimento, pode adquirir conhecimento nessa área e se desenvolver, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento humano, como isso cresceu nos últimos anos. A gente não sabia qual eram as nossas raízes, das nossas dificuldades, enfim, dos nossos traumas. E hoje, graças a Deus, a gente tem bons profissionais, assim como você que, né, trabalha bastante com essa parte de desenvolvimento, que a gente pode estudar sobre um tema como esse, de autossabotagem, né, relacionado às crenças limitantes, para que a gente possa ser um ser humano melhor, sofrer menos, ter mais sucesso na nossa vida, em todas as áreas, porque, como você disse, a questão da infância, os pais, eles têm algo muito forte na vida dos filhos, e como a gente está falando de um programa de mulheres, então tem muitas mães nos ouvindo, às vezes elas não têm noção de como é importante o ambiente que essa criança está crescendo e a forma como ela está sendo educada, né? Quais são o que ela está se alimentando, né, emocionalmente, porque isso vai refletir lá na vida futura dela, como ela vai ser como adulto, né? Então é muito importante a gente pontuar isso, até para que a gente faça uma reflexão, né, para que a gente possa desenvolver como mãe, né, essa habilidade de tratar melhor os filhos, se preocupar, né, com a saúde também emocional deles, para que eles sejam, né, adultos bem-sucedidos, não é verdade? Muito bem colocado. A gente, como mãe, eu falo assim, ninguém nasce mãe. Né? Quando nasce um filho, nasce uma mãe que está ali fazendo o seu melhor. Mas é importante a gente ter essa autoavaliação. Porque quando a mãe, ela verbaliza constantemente algo para o seu filho, isso vai tendo um peso gradativo. Sim. Então, se eu falo, você é burro, você não aprende mesmo, que é aquele momento que a mãe está totalmente estressada, aí vem a tarefinha da escola. Ai, mãe, eu não lembro que a professora falou, mas você é burro. E isso gradativamente se repete, o que a criança vai internalizar? Que ela não é capaz. Sim. E quando ela chegar na fase adulta, quando tiver uma oportunidade de uma promoção no trabalho, ela vai recuar. Sim. Aí acaba acontecendo a autossabotagem. Então é aquela voz que você, ouvinte, de repente tá aí, na tua mente dizendo, você não é capaz, você não consegue, tem que trabalhar muito duro para conseguir alguma coisa, não se pode trabalhar com o que ama. Sim. Então, todas essas frases, de forma repetida, elas acabam alimentando uma crença limitante. Porque é aquilo, a pessoa passou a acreditar que aquilo que ela ouviu, ela toma como verdadeiro. Sim. E acha que é só aquilo, né? A gente consegue identificar, Priscila, quais são os sinais mais comuns de que alguém está se autossabotando? Ou a gente mesmo? Como que a gente sabe que a gente está se autossabotando? Olha, vou ser bem sincera, Cris, a pessoa tem que ter ousadia e coragem para olhar para a sua história. A maioria das mulheres, elas acabam se sabotando e entender a autossabotagem porque tem medo de olhar para a sua história. Vai doer. Mas eu digo o seguinte, vai doer pela última vez, é para não doer mais. Então, uma das maneiras, um dos sinais que você está se sabotando é o medo, a procrastinação. Quando você procrastina de alguma maneira, algo que você sabe lá no fundo que é a solução para você sair dessa situação financeira, para você sair de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo, mas aí você fica procrastinando. Não, vou deixar para amanhã. Amanhã eu estarei melhor. Falando de relacionamento tóxico, basicamente seria assim, eu acho que ele vai melhorar. Isso. Não, eu preciso perdoar. Até a questão, minha mãe sempre passou por isso e ela falava que marido é assim mesmo, que eu preciso perdoar, que eu preciso continuar. Isso também, né? São características de crenças limitantes. Sim, e essa característica, ela está totalmente ligada à crença do não merecimento. Você usou um exemplo que, infelizmente, acontece muito. A mãe não foi feliz na sua área sentimental, então a mulher acaba se sabotando. Por que eu vou ser feliz também? Mas isso, gente, acontece de uma maneira inconsciente. Então, quando aparece alguém bom, ela já fala, é muito bom para ser? Verdade. Nossa, olha que coisa, né? E aí ela acaba repelindo isso, que na verdade seria uma bênção, mas ela, não é pra mim. Sim. Quantas vezes a gente deixa de viver algo bom
por conta do não merecimento. Eu não mereço. A minha mãe não teve, meu pai não teve. Então, inconscientemente, a pessoa diz não. E isso nos impede até de sermos felizes em diversas áreas, né? Por isso. Infelizmente, sim. E é incrível, analisando por esse aspecto, como que as pessoas, elas entram realmente num círculo vicioso. E a gente fala muito de passar para geração de geração, mas analisando é isso, porque você vai ter o mesmo comportamento que você visualizou lá na tua infância. Então, você via a forma como seu pai tratava sua mãe. Por mais que você não concordasse, em alguns momentos você vai repetir isso, né? Sim, porque isso vai ficando na sua memória, né? E até você trazer isso de uma maneira consciente e ressignificar. O que é o ressignificar? Tá tão na moda, né, verdade. Cris? Vamos ressignificar. É você olhar para o teu passado, é identificar aquelas travas na vida da tua família, no ambiente que você cresceu e se perdoar que estava nesse processo. Você precisa liberar o perdão. O auto-perdão, ele é uma chave poderosa para você se livrar da autossabotagem. Porque em algum momento você se culpou, acreditou que aquilo que a tua família viveu, os teus pais, a culpa era sua. E quando você libera o perdão para si mesmo, para si mesma, nossa, isso te dá uma expansão emocional, uma expansão intelectual, que você fala, nossa, a culpa não era minha. Existem mulheres que eu atendo, na mentoria individual, que eu também entrego a mentoria individual, que muitas trazem a culpa de terem recebido um assédio. Elas internalizam que a culpa foi delas. Sim. Porque eu estava com shortinhos curtos ou tantas outras situações. Sim. Claro, ainda o exemplo mais simples do que a gente sabe que a mulher sofre. Tem muitas situações, né, que a gente vive e, claro, cada caso é um caso, mas a gente sabe o quanto é importante até a gente abordar que não é que todo mundo é igual, não é mesmo, Priscila? Não é que todo mundo viveu uma situação de abuso e vai replicar ou vai ter uma crença limitante, né, ou vai se auto-sabotar, mas grande parte a gente vê hoje, né, de pessoas que tiveram algumas situações e que realmente, enfim, com crenças limitantes, se auto-sabotaram, né? Claro que pode, não repete o mesmo quadro, mas o quadro vivenciado, aquele trauma, pode trazer para a pessoa limitação de ser feliz na área emocional. No caso que a gente está falando agora, exclusivamente da pessoa ter sofrido o abuso. Então, existem mulheres que inconscientemente se sabotam de terem uma vida prazerosa, no que diz respeito ao relacionamento amoroso. Sim. E abrindo aqui, algo que eu nunca falei nesse programa, aproveitando que você está falando sobre abuso, e isso é muito verdadeiro, porque eu vivi situações, né, de abuso também na minha infância. Por 2 situações, eu fui abusada na minha infância, e como isso, inconscientemente, me prejudicou muito nos meus relacionamentos. Então, eu demorei muitos anos, e eu só consegui realmente ser feliz plenamente na minha área sentimental. Claro que depois são outras situações, mas o momento que eu externei isso para minha família, que eu contei, e eu demorei muitos anos, né? Eu fui abusada na minha infância com 5 anos e eu tive coragem de externar para minha família com 36 anos. Então, eu esperei 30 anos para contar para minha família, né? Nunca tive coragem. E como isso é libertador, realmente. E quando você se liberta, aquilo que você falou, de ressignificar. Então, eu ressignifiquei minha dor, que eu tinha, sim, muita vergonha de dizer, porque a sociedade evoluiu muito, né, nos últimos anos. E graças a Deus eu tenho hoje a oportunidade de ter esse programa, trazer pessoas como você, que a gente possa desenvolver, principalmente essa área emocional das mulheres, porque a gente vive em sociedade, sabe o quanto a mulher foi muito reprimida, muitas vezes. A mulher foi, enfim... vivendo em uma sociedade tão machista, tantas situações que a gente já passou. Então eu estou aproveitando contar isso porque eu tenho certeza que muitas mulheres que estão nos ouvindo podem em algum momento se identificar. E a gente não tem noção de algo que foi feito com a gente, o que aquilo pode causar, né? Sim. Que realmente te traz uma crença, né? Que você, enfim, depois você vai se auto-sabotar. E eu vivenciei isso na pele por muitos anos.
Sinto muito, viu, Cris? E como é importante você partilhar. Existem inúmeras pessoas que passaram por essa situação. Eu também faço parte dessa lista. E a gente entender que olhar para o passado e se perdoar, olha só, eu volto nisso. Porque a gente, sem ter consciência, acabava se culpando por conta da sociedade, que é essa sociedade machista que diz que a culpa é da mulher. Então, você era uma criança, nós éramos uma criança. A culpa não é jamais da vítima. Isso é importante a gente ressaltar e usar a fala da Cris, usar a minha experiência para você, mulher que está nos ouvindo. Aprenda a se libertar. E para isso você vai precisar falar dessa dor. Procure profissionais como eu, pessoas que realmente possam fazer a diferença com aquilo que está ouvindo, porque a dor, ela precisa ser entendida. Sim. E é muito interessante porque tudo que a gente sentiu de dor e superou, hoje faz parte do nosso propósito, né, Cris? Sim. Olha que propósito lindo que você tem. E poder hoje compartilhar, né, com outras mulheres que viveram isso e dizer, tá tudo bem. Né? A gente não tem culpa e a gente precisa se perdoar realmente, porque senão você em algum momento você vai sofrer ou essa culpa ou autossabotagem e vai refletir em alguma área da sua vida. Vai. Né? Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo. Sei que o papo tá muito legal, mas depois do intervalo eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Eu já vou deixar a pergunta feita aqui, que é: como a autossabotagem e as crenças limitantes, elas podem afetar a nossa vida pessoal e profissional. Mas é depois do intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui comigo hoje a Priscila Garcia, que trabalha com desenvolvimento pessoal e desbloqueio emocional. Bom, antes do intervalo, fiz uma pergunta para você, Priscila, sobre como a autossabotagem ela pode afetar a nossa vida pessoal e profissional. Você pode dar alguns exemplos, explicar um pouquinho? Claro. Primeiro, vou usar até a palavra que você trouxe na pergunta: afetar. Afeta a nossa confiança. Quando afeta a confiança da mulher, a gente já entra em desequilíbrio. Sim. Então, na parte profissional, como uma mulher que está em desequilíbrio vai se colocar realmente como a melhor profissional que ela é? Então, ela se subjuga o tempo todo. Aí ela fica naquela ginástica mental. Aí eu não sou boa, aí eu sou boa. Não, eu não sou boa, eu sou boa. E tudo isso vai minando a energia. Então, afeta a confiança. Outra coisa que é comum, a frustração. É como se você já estivesse se preparando para dar errado. Sim. Então, você se frustra antes, durante e depois. Sim. Então, é um perrengue danado, é frustração para todo lado. E algo também que dificulta é você alcançar as metas. Porque se você está desequilibrado emocionalmente, já está criando dentro dessa ginástica mental a frustração, o que vai acontecer? Obviamente, você não vai conseguir alcançar as suas metas. Isso no campo profissional, né, Cris? Sim, sim. Agora, no campo pessoal, a gente vai pro relacionamento, interpessoais, a pessoa tem dificuldade de dizer não. Então, ainda que o não fosse necessário, ela diz sim, dizendo não para si mesmo. Sim. Então, a pessoa sabe que tem que dar limites, mas ela não consegue dar limites. Aí já vem outra crença que está vinculada, que é a necessidade de aprovação. Se eu disser não para essa pessoa, para essa amiga que está só tirando, essa amiga, tem gente que já está conseguindo se identificar Sim. e ouvindo. Essa amiga que só veio para minha vida para conseguir algo em troca. Mas se eu disser não para ela, eu vou ficar sozinha. Sim. Por quê? Porque eu não mereço ter alguém. Então, olha lá, a crença do não merecimento com a necessidade de aprovação, elas pegam as mãos e andam juntas. Então, esses são alguns dos sinais. Mas é claro que existem inúmeros. E conforme a gente conhece a história da mulher, eu consigo ajudar a identificar. Sem identificar as crenças limitantes, você não vai sair do lugar.
Olha que interessante. E aí, quando você vive uma situação de crença limitantes, que a gente está falando, sobre a questão dos relacionamentos também amorosos, né? Sim. A gente vê hoje mulheres, até o último programa agora da semana passada, a gente falou muito sobre narcisismo, né? Então, como uma coisa está muito relacionada à outra, né? A mulher também, que ela tem essa crença limitante, provavelmente ela vai se envolver com um narcisista. Sim. Né? Então, você vê como que se a gente não cura como um todo, porque muitas mulheres falam, mas por que eu vou ficar sempre me envolvendo com pessoas problemáticas? Não é que a gente fala o famoso dedo podre, né? Sim. Porque a mulher, ela não se sente tão autoconfiante de que ela não merece passar por aquilo. Ela não precisa. Mas a autoestima daí envolve tantas outras coisas. Mas o quanto é importante a gente dizer que realmente afeta, né? E o que pode causar na nossa vida pessoal e profissional. Faz um grande estrago, né, Priscila? Se faz, porque, gente, a vida é uma só. E a vida passa muito rápido. Poxa, Cris, foi ontem, em janeiro. Foi ontem que algumas mulheres que estão nos ouvindo estavam fazendo metas em dezembro de 2023 para 2024. E tem gente que está frustrada com suas metas. Por quê? Porque no meio do caminho, no meio do processo, se sabotou. E uma das características da pessoa que se sabota e não acredita que está fazendo isso é projetar. Então, eu projeto isso no meu cônjuge, no meu filho, na sociedade, na economia. E aí eu não encaro de frente as dores que precisam ser encaradas. Chega de colocar a culpa no outro. A gente tem que se responsabilizar pelas atitudes que nós tomamos e pelas atitudes que não tomamos. E no meio de tudo isso, a gente vai ter que lidar com coisas que não era da nossa, né, alçada, não foi da nossa culpa. Mas, e daí, o que eu faço com isso que não foi minha culpa, mas eu acabei sofrendo retaliação? Sim. Ressignifica por completo. Eu sei que não é tema, né? Sim. A autorresponsabilidade, mas eu até gostaria muito que você pontuasse isso, porque hoje, o que a gente percebe vivendo em sociedade? As pessoas, elas estão acostumadas a acusar muitos defeitos do outro e elas acabam não olhando para si próprio. E o que isso causa, né? Porque você nunca vai sair do círculo vicioso, né? Sim, isso causa um atraso de vida. Porque toda vez que eu olho para o outro, eu deixo de evoluir como pessoa. E a pessoa foi feita para evolução constante. Eu digo assim, Cris, enquanto há vida, há evolução. Enquanto há vida, a possibilidade da gente crescer, alcançar novos patamares. Então, toda vez que eu fico julgando que a minha vida está parada por conta do outro, eu não tomo uma atitude. Eu espero que o outro faça. Eu até uso um tema dentro da minha mentoria, que isso é uma característica de princesinha. Porque a mulher tem que se tornar rainha. E a rainha não fica esperando que o outro faça. A princesinha aguarda um homem no cavalo branco, beijo que vai resolver tudo. Mas aqui não é Disney, aqui é vida real. Nós precisamos entender o que é nosso, o que é do outro, o que eu tenho que fazer. E parar de culpar o outro. E outra coisa que atrapalha muito a nossa evolução é o vitimismo. Ai, Priscila, mas você não sabe o que eu passei? Ah, Priscila, poxa, aqui, todas as mulheres que estão nos ouvindo, sabia que a Cris passou por tal situação de abuso? E a mulher maravilhosa e fantástica que você se tornou. Não foi de uma hora para outra. Não foi miojo. Não foi 3 minutos e tá pronto. Você teve que encarar as suas dores. Como eu tive que encarar as minhas dores também, de um lar desestabilizado, de ter passado por tantas traições, né, com o pai dos meus filhos. Mas eu ressignifiquei isso. Agora, a gente ficar usando a nossa história, aquilo que não deu certo, como alimentar o nosso vitimismo, aí a pessoa não sai do lugar mesmo. Você tá querendo dó ou tá querendo subir de degrau na vida? E o vitimismo, ele gera um negativismo, né? Aí é ruim ficar perto de gente, não é? Muito. A energia vai drenando, vai drenando. Quem quer ficar perto de alguém que só reclama? E a pessoa, ela entra nesse círculo vicioso de reclamar e...
eu sofri muito. E eu falo que daí parece que as mesmas características da pessoa são iguais, né? Eu falo que é a síndrome de Gabriela, que ela fala assim, ai, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, não sei. Parece que não quer evoluir, gente, né? Então hoje a gente tem que aproveitar as oportunidades de profissionais como você, que está disponível no mercado, que compartilha todo esse conhecimento de forma gratuita nas suas redes sociais. Fala, hoje não melhora quem não quer, né? Bem isso. Hoje não melhora quem não quer. E é o famoso, né? O pau que nasce torto, morre torto. Morre torto porque quer, gente. Sim, porque são escolhas. Né, hoje a gente tem a possibilidade de evoluir, se tornar um ser humano melhor. Não é só para os outros, não, para você mesmo. Porque é muito mais gostoso ver a vida de forma mais feliz, mais alegre, mais leve. Mas tem gente que quer ver sempre o problema. Por isso que eu até falei essa questão da autorresponsabilidade, porque nós fomos condicionados a apontar o erro sempre para o outro, né? Mas e esquecer que a gente teve participação nisso, né? Claro que é um exercício, né? Claro. Que a gente precisa fazer, né? Mas, enfim, eu também queria que você explicasse um pouquinho em relação a a autossabotagem, como ela pode se tornar um ciclo vicioso. E as pessoas às vezes têm dificuldade até em sair, né? Como sair disso? Desafiador. Eu sempre falo para as minhas mentoradas, os lindezos que me seguem. Ai, Pri, mas é tão difícil sair desse ciclo. Não é difícil, é desafiador. Já começa a treinar a tua mente, o teu cérebro. Porque o desafio a gente gosta. A gente gosta de um desafio. O cérebro também. Agora, a dificuldade, quem gosta de dificuldade? Ninguém gosta. Então, vamos parar, já vamos rasgar, né, isso do nosso dicionário. Não é difícil, é desafiador. Se é desafiador, é possível. Uma das maneiras que você pode lutar para quebrar esses ciclos viciosos é novos hábitos. Agora, como que eu vou inserir novos hábitos na minha rotina? Eu preciso de uma palavrinha: autoconhecimento. Se eu não sei aonde eu estou errando, quais são os hábitos que estão me levando a ter uma vida de fracasso, como eu vou inserir novos hábitos? E aí que mora um perigo, porque a pessoa fica ali, né, olhando a internet, se comparando com o outro, e toda comparação, Cris, rouba a alegria. Sim. Toda comparação. Verdade. Se comparar é diferente de se inspirar, Sim. né? Então para de olhar um pouco as redes e olha pra tua vida. Só se inspira, viu, gente? Não precisa falar, mas a vida dela é mais feliz que a minha, a grama do vizinho sempre vai ser mais verdinha. Sim, né? mas a barriga dela, meu Deus, como assim? Ela teve o terceiro filho. Olha a barriga dela, ela teve 4 filhos. Isso. Mas olha que legal, ela fez uma plástica. Por que ela fez uma plástica? Ela tem dinheiro. Por que ela tem dinheiro? Porque ela trabalha muito, porque ela é bem sucedida. Boa. Vamos trabalhar, vamos estudar, gente. Vamos chegar na raiz. Vamos chegar na raiz. Como que ela se tornou? Vamos dar o caminho das pedras aí. Como você se tornou? E hoje tá fácil, né? Porque com a internet a gente consegue descobrir como que a gente consegue ter sucesso, né? Sim, é você chamar a responsabilidade, você procurar essa viagem. Não, eu vou viajar na minha história, eu vou entender quem eu sou. Eu estou dando uma mentoria, inclusive, que eu perguntei para as mentoradas quais são os seus dons, quais são os seus talentos. A grande maioria não soube identificar. E aí, ouvinte, quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Se a pessoa não se conhece, como ela vai mudar os hábitos ruins para hábitos melhores? Sim. Então, a palavra-chave aqui nessa sua pergunta é autoconhecimento. Bora, tem que se... Ai, mas me conhecer é chato. Se você não gosta de estar com você mesma, é porque realmente você precisa evoluir. Tá aí a chave, precisa evoluir. Tá chato ficar sozinha? Tem gente que não consegue tomar um café sozinha. Então aproveitando, sabe o que eu fiz ontem? Olha que legal, eu estou nessa fase do meu autoconhecimento, é uma delícia. Me deu vontade, peguei o carro, falei, quero dirigir, amo dirigir. Comecei a dirigir, fui para onde? Lá em Maringá. Eita! Sozinha. Fui numa cafeteria que eu queria conhecer, sentei, tomei meu café, bem gostoso, refleti sobre a vida, fui conversando com Deus, voltei, uma delícia, foi ótimo. Eu falei assim, gente, tem gente que escolhe isso, o que é pra você? Às vezes você acha assim, poxa, mas estar sozinha é solidão. Não, é o momento seu, é o momento de você se conhecer, de descobrir o que você gosta. E como a gente tem feito cada vez menos isso, né? Eu me apaixonei por mim.
há alguns anos atrás. Isso que você fez, gente, dá para colocar palminhas? Palmas para a Cris. Eu desafio você que está nos ouvindo a ter esse momento consigo. Sim. Eu até tenho um exercício que eu faço com as minhas mentoradas, que elas têm que ir numa cafeteria e mandar foto para mim, sozinha. Porque, geralmente, as pessoas que não conseguem fazer isso também têm uma crença que se chama dependência emocional. A gente chama de crença, mas também pode ser uma situação que a pessoa está, Sim. que é muito forte, a dependência emocional, e a pessoa não consegue fazer igual você fez, pegar o carro e ir para Maringá. Não, eu preciso de uma amiga, não, eu preciso do marido, eu preciso de um namorado. Oh, céus, ó vida, eu estou só. E que engraçado, porque eu fiz isso, postei, né, nos stories, e meu filho me mandou uma mensagem. Nossa, mãe, obrigado, nem me chamou. Eu falei assim, é o meu momento. Arrasou, Cris. Arrasou. Aí ele ia fazer, desculpa aí, tá certa. Parabéns, mãe. Viu? Então, é isso, né? A gente precisa também ter esse momento nosso de se descobrir, entender o que a gente gosta, o que nos dá prazer, né? E você percebeu que você treina, né? Até o seu marido, o seu filho, de como você encara a si mesma. Eu sou uma pessoa que mereço ter um tempo comigo. Essa solitude é necessária. Sim, é importante. Que bacana. Mas olha que, gente, tá vendo que bate-papo incrível, que gostoso. Vocês estão aprendendo muita coisa legal hoje. Eita. Eu também. Bom, a gente já falou tanta coisa sobre a questão de ciclo vicioso, autossabotagem. Eu acredito que... Muito alto, né? Autossabotagem, autorresponsabilidade. Mas a autossabotagem, ela também tem relação com a nossa autoimagem, a nossa autoestima? Sim, porque a autoimagem e a nossa autoestima, elas são frutos daquilo que eu faço para mim. Se eu me saboto, como que vai estar minha autoestima? Como? Certamente destruída, porque eu estou me sabotando. Então, percebe que são resultados das nossas ações. Aí tem gente que fala assim para mim, mas Priscila, eu não decidi me sabotar. Eu não decidi ter autoestima tão baixa assim. Não, eu não decidi. Você, quando não decide evoluir, está decidindo ficar do mesmo jeito. Sim. Então, é aquela música famosa, né? Vai deixando a vida te levar. E a vida vai te levando. E vai te levar para onde, né? Certamente vai tirar você da rota, que é o melhor, que é agradável. Eu acredito que Deus nos fez para ter uma vida e uma vida de abundância. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a gente se sabota muitas das vezes, deixando a vida nos levar e não toma o controle da nossa vida. Então a gente tem que tomar o controle da nossa vida. Se eu deixo a vida me levar, certamente não é Deus, porque eu também estou deixando pro acaso. Pro acaso, pra sorte. Eu acredito em trabalho duro, eu acredito... Aliás, nem vou falar trabalho duro, né? Porque a gente alimenta aquela crença. Nossa, só tem dinheiro se trabalhar muito. Dá pra você trabalhar com aquilo que ama e ter desfrute, viu? Isso também é uma quebra de crença que eu vivi na minha vida. Hoje eu trabalho com o que amo, mas eu desfruto também. Sim. Certo? Já fica aí a dica, que dá para trabalhar com o que se ama, sim, viu? E desfrutar. Sim. Bom, Priscila, o papo tá muito gostoso, tenho certeza que os ouvintes estão amando, mas a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais pergunta. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Paiquerê 91,7. De volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Agora o nosso último bloco. Nossa, que bate-papo gostoso. E tá passando tão rápido. Ai, daria muitas horas aqui de conversa, não é verdade? Hoje a gente tá aprendendo sobre as crenças limitantes e a autossabotagem. E a gente já fez várias perguntas aqui, aprendemos muitas coisas. Mas agora eu gostaria muito que você explicasse um pouquinho pros nossos ouvintes, Priscila, sobre a questão das crenças limitantes, que elas acabam se tornando barreiras mentais, né? E acabam nos impedindo de alcançar os nossos objetivos. Então, tudo isso que a gente está falando, na verdade, trabalhando a questão desse desenvolvimento, é justamente para isso, né? Para que a gente não deixe que isso crie barreiras, que a gente possa ser bem-sucedido.
não é mesmo? Isso mesmo. E essas barreiras, elas são invisíveis. A gente vai olhando para o nosso passado e consegue identificar quando essas crenças travaram o nosso sucesso emocional, Sim. o nosso sucesso financeiro. É muito interessante essa pergunta, que eu quero trazer até um exemplo que fica mais claro. Eu tive uma mentorada extremamente capaz, né? Capacitada profissionalmente, emocionalmente, uma mulher com a inteligência emocional muito bem trabalhada. Mas o que impedia ela da empresa ter valores financeiros maiores, né? O que impedia? E é por isso que ela me procurou. Falou, eu tenho tudo, Priscila. Eu tenho apoio da família, eu tenho uma empresa maravilhosa, eu já, né, me entendo como uma pessoa curada. O que está me travando? Por que a empresa não sai disso? O que entra, sai. E sabe o que a gente identificou? Compreendendo a família, que ela estava fidelizando um padrão, um ciclo, porque o pai dela foi uma pessoa excelente profissional, excelente empresário, mas que nunca deu certo financeiramente. Então ela estava sendo fiel a esse padrão paterno. Quando ela teve consciência... Ai, Pri, acontece a mágica? Não é que acontece a mágica. O poder da consciência, o poder da verdade é libertador. Quando ela entendeu que estava sendo fiel a isso, ela compreendeu aonde estava se sabotando. Agora você me pergunta, ela está ganhando bem? Tá ganhando bem? Muito bem. Ai, que bom! Muito bem. Que legal. E como é gostoso, né, esse trabalho que você faz, porque você ajuda as pessoas a quebrarem essas barreiras, a se desenvolverem, né? E quais são os passos, assim, iniciais para a gente começar a superar essa autossabotagem e as crenças limitantes? Porque as pessoas estão ouvindo e falam, o que eu vou fazer agora? Então, eu sei que você é mentora, mas tem muitas pessoas que às vezes não têm possibilidade de ter um acompanhamento profissional e está nos ouvindo e fala, mas como que eu começo esse processo? O que eu posso fazer para iniciar sozinha, sei lá, né? A primeira coisa é querer. Se você que está nos ouvindo, você quer sair desse meio onde você se vê limitada, então é o primeiro passo, o querer. Depois do querer, você precisa exercitar a gratidão. Tá muito na moda a gratidão, exercitar a gratidão. Ai, coloca no potinho, coloca... Gente, eu quero dizer que a gratidão, ela tem que ser genuína. Como a gratidão ela é genuína? Eu não falo por falar, mas eu entendo o que eu estou falando. Então, você que decidiu parar de se sabotar, você vai olhar para o teu passado, mulher, e vai pontuar o que realmente você é grata ao universo, a Deus, dentro da tua fé. Você vai escrever o que realmente você é grata. Se você não tiver a capacidade de desenvolver a gratidão com o que você já teve, então você não vai ter mais. A gente tem que cuidar do pouco para ter muito. Então, olha para você, essa gratidão do respirar. Porque eu acordei, eu tô tendo uma nova oportunidade. Sim. Eu vou olhar porque eu levantei e chutei o dedinho na... Ai, eu já fiz isso, gente. Chutei o dedinho lá na cama, ou eu vou olhar para essa oportunidade que eu estou tendo de respirar. Quantas pessoas hoje não podem respirar sem aparelhos? Não é verdade, Cris? Sim. Então, trazer essa gratidão de forma genuína mesmo. E né? é um exercício, né? Sim. Até muito legal o que você está falando. Eu vivi um tempo na Europa e Eita, eu tinha que muito... demais. E eu tinha muito isso, assim, que os europeus até falam, nossa, você se torna até chata de tanto que você tem esse negócio da gratidão com você. E eu preciso até, você falando, eu preciso me exercitar, voltar a viver dessa maneira, porque é muito gostoso, né? E como Deus nos abençoa quando a gente aprende a agradecer. Então, às vezes eu batia, como você falou, batia o dedinho no criado, na cama. Nossa, eu falava, nossa, que dor, tal. Mas daqui a pouco eu falava assim, ainda bem que eu tenho um dedinho pra chutar. Isso. Tem gente que não tem um pé. É isso aí. E eu ficava falando muito isso lá, sabe? Tipo, nossa, aconteceu tal coisa. Ah, sei lá, meu carro quebrou. Graças a Deus que meu carro quebrou. Meu carro quebrou porque eu tenho um carro. Quanta gente não tem um carro pra quebrar? É isso. Amém? Tem um carro pra quebrar. Nossa, que frio. Nossa, que bom, mas o meu sonho era ver a neve. Olha só, tô na neve. Pois tá é. muito frio, mas eu tô vendo neve. É lindo. A gente precisa olhar com um olho de mais amor pras coisas também, né? Isso faz bem pra nossa alma, né? É bem isso. A gratidão, ela é um imã de coisas boas. Então, quando você agradece, viu? Eles não estão nos vendo, mas a Cris está com um sorriso farto, eu tô sorrindo aqui. Porque falar de gratidão já é um exercício
que traz coisas boas, energia Sim. boa, bênção. Então, a gratidão, ela precisa ser exercitada de forma genuína mesmo. Gente, e faça esse exercício, né? Sim. Faça um exercício de reclamar menos, agradecer mais, né? Mesmo nas pequenas coisas. Acordou. Hoje eu acordei. Quanta gente não acordou? Né? Sim. Quantas pessoas que queriam ter essa oportunidade de abrir os olhos, de, que saco, segunda-feira, ter que trabalhar. Graças a Deus você tem um trabalho. Muitas pessoas acordaram desempregadas, né? Bem isso. Ai, nossa, esses filhos só me dão trabalho. Você tem filhos, tem muita gente que é estéril, não pode ser mãe. Então, se a gente começar a ver com um olhar diferente, a gente vê o quanto a gente é abençoado, não é mesmo? E esses dias eu ouvi num podcast, eu não lembro da mulher, mas ela teve uma fala assertiva, tão sábia, e eu quero trazer essa reflexão. Imagina se hoje Deus tirasse tudo que você reclama. Exatamente agora. Tudo que você reclamou. Você que reclamou do teu marido, teu esposo, da tua esposa, do teu filho, do teu trabalho. Imagina, você acordar e não ter mais nada disso. Exatamente. Cuidado, para de reclamar. Reclamar é clamar ao universo mais daquilo que você está recebendo. Sim, é o que você vai atrair. Então... E eu vou ensinar uma técnica que só mentorada minha sabe, que é a técnica da Life Mentoring exclusiva, que é da ação opositora, para você aprender a lidar com esses gatilhos mentais. Porque nesse processo de fazer a gratidão, vai ser muito comum você ter um gatilho mental, que vem aquela palavrinha, você tá agradecendo? Mas você não tem aquilo que outro tem. Mas olha a grama do vizinho. E aí, como que você vai lidar com esses pensamentos sabotadores? Você vai verbalizar. Exatamente o oposto. Por isso que eu chamo de técnica da ação opositora. Olha que Tá legal, certo? gente. Anota aí, hein, essa dica. Anota, gente, da Life Mentoring, Priscila Garcia, hein? Veio o pensamento, mas eu não posso ter um relacionamento amoroso feliz. Aí você vai verbalizar o contrário. Eu mereço, eu sou rainha. Eu sei quem sou. Eu sou uma mulher, né? É por isso que é importante você saber quem é. Viu que tá tudo ligado? Não tem como. Sim. Aí veio... eu tenho uma mentorada que ela, esses dias, estava com uma dificuldade de apresentar um orçamento para um empresário. Falei, mas é o mesmo orçamento que... Mas o empresário é um bambambam financeiramente. Falei, olha a crença aí do não merecimento. Sim. Eu não sou capaz de falar com ele porque ele tem mais dinheiro que eu ou que os outros clientes. Não, você é capaz. Então, ela fez exatamente, ação opositora, né, mentora? Eu falei, é sobre isso. Ação opositora na veia. Então, o que ela verbalizou? Eu sou capaz, eu posso tudo. Né? Eu posso, eu consigo. Eu consigo, eu sei das minhas habilidades, eu sou uma pessoa que sei me comunicar. E aí você vai usando as suas habilidades, os seus dons. Por isso que você precisa saber quais são, para você verbalizar isso. Não dá para ficar só no pensamento. Eu não luto contra o pensamento no pensamento. Eu luto contra o pensamento negativo verbalizando. É a palavra que tem poder. Ou você já foi num casamento onde o pastor, o padre, o juiz perguntou, você aceita esta mulher como sua legítima esposa? E ele ficou quieto. Só balançou a cabeça. Não dá. Tem que ter o sim, tem que ter não o é sim, verdade? sim. A palavra tem poder. Sim. A palavra tem poder. Então, verbalize exatamente o oposto dessa palavrinha, desse pensamento negativo que vem na tua cabeça, querendo te sabotar. Olha que legal, gente. Tá vendo quantas dicas, quantas coisas que vocês estão aprendendo hoje? Eu também, né? E explica uma coisinha pra gente. Pra gente conseguir fazer tudo isso, é necessário uma autorreflexão, né? Pra gente superar tudo isso. E como fazer essa autorreflexão? Você precisa olhar para a sua história e ser protagonista da mesma. Identificar as causas, identificar as raízes daquilo que está te limitando. O olhar para a tua família paterna será necessária. O olhar para a tua família materna será necessária. A infância tem que ser visitada. A adolescência tem que ser visitada. Você tem que começar pelo começo. Desde quando você nasceu ali. Isso, desde contar as sua suas historinha primeiras... de vida. Isso mesmo. Eu, quando era criança, lá em Barbacena, filho de fulano de tal e tal, passei por isso. Mais ou menos isso. Bem isso. Quando Deus me direcionou para eu sair, como eu disse no início, eu fui professora durante 15 anos, atuei, e eu fui funcionária pública. Aí eu tive um chamado para sair no meio da pandemia. Quando eu saí, eu recebi uma primeira tarefa. Sim.
que era escrever sobre a minha vida. Eu falei, mas quem vai querer ler sobre a minha história? Mas foi exatamente escrevendo sobre a minha vida que eu alcancei curas de dores que eu nem sabia que estavam ali. Sim. É importante. Então, se você quer fazer esse exercício, faça. Eu escrevi um livro sobre a minha vida e aprendi a identificar dores que eu nem sabia que estavam lá. Uhum. Olha que interessante. Eu sei que é muito difícil, né, a gente falou sobre autorreflexão, autoanálise. Às vezes, quem está próximo consegue fazer isso muito melhor que a gente, né? Fala assim, hoje adquirindo mais conhecimento sobre essa questão do desenvolvimento pessoal e especificamente emocional, eu olho e eu vejo que tem pessoas que têm várias crenças limitantes, que se auto-sabotam, e vem automático isso porque a gente começa a adquirir conhecimento. Tem algo que a gente consegue fazer? Até eu tô fazendo essa pergunta porque eu quero aprender, porque eu convivo com algumas pessoas que eu gostaria muito de poder ajudar, mas sem que essas pessoas às vezes se ofendam, né? Tem algo que a gente possa, de repente, direcionar essa pessoa? Você pode oferecer suporte emocional, mas esse suporte emocional, ele não pode ser uma base para a pessoa. Você não pode ser lixo emocional de alguém. Tem diferença de se oferecer um suporte emocional, dizer, olha, eu tô aqui. Sim. Se você decidir evoluir, eis-me aqui, eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar o caminho, o caminho do sucesso, o caminho para sua libertação. Mas você não é o caminho da libertação da pessoa e você não é o caminho do sucesso da pessoa. Entende? É diferente ser suporte emocional e querer ser a solução. Muitas mulheres acreditam ser a solução, por exemplo, que estão dentro de um relacionamento tóxico. Eu vou dar conta, eu vou mudar este homem. Então, na verdade, você nem está oferecendo um suporte emocional. Você está sendo a solução, entre aspas, e você não é. Então, até para oferecer cuidado, a gente tem que estar bem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Sim. Tá? E a terapia também pode ajudar, né? Essas pessoas, né? Super ajuda. A terapia vai te ajudar a ter uma... Eu falo, a Life Mentoring é um processo terapêutico. Uma das minhas especializações é psicologia e coach. Eu sou mentora, eu não sou terapeuta. Porém, nesse processo, a pessoa consegue enxergar a si mesma dentro da sua história. E a gente sozinho só consegue solidão, Cris. A gente precisa do outro. Sim. A gente precisa do outro. Mas aí hoje tudo é pela internet. Pois é, mas tem alguém que está fazendo a internet, né? Tem alguém que está fazendo o IA. É IA que fala, minha gente? Inteligência IA, artificial, né? Tem alguém lá por trás. Então, nós sozinhos só conseguimos solidão. A gente precisa do outro. Então, a terapia é muito importante. Ter mentores que passaram por situações que você está vivenciando faz total diferença. Porque quando eu ensino uma mulher a como ela vai superar uma traição, como ela vai lidar com a maternidade sem a presença de um pai, é porque eu vivi isso. Eu sei muito bem o peso que eu carreguei. Então, eu posso ajudar. Eu não ajudo de ouvir falar. Eu ajudo porque eu recebi a cura. E por isso que eu transbordo a mesma. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Então, cuidado. Suporte emocional, eu ofereço. Solução, eu não sou de ninguém. Sim. E a terapia também, a gente falando em relação à terapia que ajuda bastante, é porque a terapia, ela ajuda a pessoa a fazer essa autorreflexão também, né? Sim. Essa autoanálise dos pontos que ela precisa enxergar para melhorar. E a gente tem muita dificuldade de externar hoje, né? Sim. Eu percebo hoje como as relações, elas estão muito rasas, né? A gente fazia terapia antigamente, né? Com os amigos, né? A gente conversava, batia papo e jogava a conversa fora. Hoje não tem mais isso. Né? As pessoas estão perdendo isso, né? As pessoas estão deixando, acho que a internet acaba trazendo uns relacionamentos muito rasos, né? Então é importante até a gente pontuar isso, que como é importante ter boas pessoas do nosso lado para nos aconselhar, nos ouvir, ser bons ouvintes, né? Porque hoje ninguém quer ouvir ninguém, né? Todo mundo quer falar, né? Pior. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria muito que você compartilhasse um pouquinho com a gente das ferramentas práticas que a gente pode usar aí para combater a autossabotagem, para a gente poder ajudar, né, mais pessoas. Bom, eu já falei aqui até da ação opositora,
Continue fazendo isso. Veio o pensamento negativo, fale, verbalize exatamente o oposto. Mas uma das coisas que te ajuda é você comemorar as suas conquistas. Ai, mas essa conquista não é digna de comemoração. Quem disse? A crença do não merecimento? Porque é digno de comemorar. Você coloca lá uma meta por semana, ir na academia 3 vezes. Não conseguiu ir 3, tem gente que não consegue 3 vezes, vai 2. E aí se sabota, nossa. Não, fala, gente, de 3 consegui 2, então semana que vem eu vou conseguir 3. Comemore os seus pequenos sucessos. Comemore, eu consegui falar com aquela pessoa que estava me tirando do sério sem aumentar a voz. De repente você conseguiu 2 minutos, no 3º minuto você perdeu o plumo. Mas comemore. Nossa, antes você não conseguia falar com aquela pessoa sem gritar. Sim, que legal. Existem esses relacionamentos até dentro de casa, Sim. que é na base do grito. E eu falo para minha mentorada, para as minhas mentoradas, é que eu lembrei de uma específica. Tá, mas desse momento que você conseguiu conversar sem perder a estribeira, quanto tempo? Nossa, foi uns 5 minutos. Falei, então tá bom, na próxima você já vai sair correndo pro banheiro. Já viu que tá chegando? Então, gente, comemore. Celebre as suas conquistas. Você é digna, sim, de superar todos os desafios e celebrar cada desafio superado. Celebre que você vai, depois desse bate-papo aqui com a gente, num café sozinha. Sim. E isso não é solidão, mas é aprender a estar consigo mesma. Celebre isso. Celebre. Legal. É isso, gente. Ai, que delícia de bate-papo, que delícia, muito gostoso. Aprendemos muitas coisas hoje. Queria agradecer sua presença, por compartilhar um pouco mais do seu conhecimento. Gostaria de você deixasse as suas redes sociais. Mas é pra já, gente, corre, pega um papel e caneta aí, ó, se você tá com o celular. Gente, no meu Instagram você vai encontrar @Priscila Garcia Oficial. Tem um underline no meio, mas a gente coloca tudo junto, você me encontra lá, tá? @Priscila Garcia Oficial. No YouTube também está assim, no TikTok também, na Kawaii também. Tudo Priscila Garcia Oficial. Que bacana, Priscila. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Você que ouviu, gostou bastante, segue lá a Priscila para você aprender um pouquinho mais. Aproveita, siga também as nossas redes sociais, se você ainda não segue, Paiquerê 917 e o meu perfil, Cris Magaldes com CH. Essa foi a 32ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E todo sábado, você tem um encontro marcado aqui comigo a partir da 1h. Eu te espero. Agora você fica com aquela programação maravilhosa musical com o Cristiano Pereira, com o Rádio Show. Tchau, pessoal. Um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Todo sábado, à 1h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @Paiquerê 917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.